Estamos aqui hoje mais uma vez na nossa semana do empreendedorismo feminino. Hoje vamos falar com a Vanessa Normandes sobre a força do feminino em equilíbrio para empreender. Para a vida também, né, gente? Então, a Vanessa é uma estudiosa aí do feminino e ela vai trazer para a gente um pouco sobre esse assunto. Eu já vou pedir para vocês... Oi, Vânia, tudo bem? Me falar se estão me ouvindo bem, se tá tudo certo por aí, para a gente poder começar. Compartilhem a live, porque é um assunto que todas nós precisamos saber para ter aí mais fluidez na nossa vida, no nosso negócio. Então, compartilha aí com pelo menos uma mulher, tá bom? Tô vendo que a Vanessa já chegou. Vou chamar a Vanessa aqui. Que bom, Valéria. Obrigada. A Valéria tá sempre aqui. Oi, Vanessa. Olá, muito boa tarde. Tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de vir aqui fazer essa partilha desafiadora aqui, com dois focos. Estamos gravando pelo Zoom também, para a gente ter a segurança que vamos conseguir gravar esse encontro. Para quem não puder, né, tá aqui ao vivo, poder aproveitar esse conteúdo maravilhoso. Vanessa, eu queria que você se apresentasse e falasse quem é a Vanessa. Vamos lá, é sempre tão desafiador, né? A gente faz isso tantas vezes e a gente sempre vem com aquela coisa. Eu acho que isso é muito do tanto tempo que a gente leva para ganhar esse lugar de poder falar quem nós somos, né? A gente vai falar sobre isso aqui com relação ao feminino. Então, eu sou Vanessa Normandes, sou uma espírito selvagem, isso é um encontro, né, que eu denominei, através também da Paula, né, de um processo de um espírito selvagem mesmo, de encontro da nossa essência feminina. Né? Eu sou formada em marketing, morei por quase 4 anos na Irlanda. Hoje eu estou numa vida semi-nômade, né? E na busca, nessa caminhada sobre o equilíbrio do meu feminino e fazendo muito também um equilíbrio sobre empreender desse lugar de mulher, que eu acho que é um dos nossos grandes desafios, né? Sim. Eu conheci a Vanessa através da Paula e acho que tá com eco porque eu vou ver se eu consigo diminuir aqui o... Eu tô te ouvindo bem, sem eco. Elas falaram que deu um eco aí, vamos ver. Eu não sei aqui o fone, o que é que tá acontecendo. Então, eu conheci a Vanessa por meio da Paula Quintão e nós fizemos recentemente, né, Vanessa? Eu fiz parte do Conexão, que é um produto que a Paula e a Vanessa têm juntas e eu entrei justamente nessa busca, né, de trabalhar o meu feminino, porque eu sentia que eu tinha muito latente assim em mim por muitos anos a energia do masculino muito forte, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala sobre a força do nosso feminino, nós estamos falando do quê? E como é que a gente pode perceber essas forças? Nós estamos falando de nós mesmas, mulher, encontrar esse lugar de poder, que a gente, por questões sociais, né, durante tudo que a gente conquistou também durante esse processo como mulheres que não atuávamos em mercado de trabalho, né? Então, essa saída do nosso modo de produção de casa, lar, família, né? E esse ganho de independência que nos leva a querer
produzir nosso próprio dinheiro, né? Isso tudo são questões saudáveis. Mas esse lugar do nosso feminino é entender que nós somos mulheres e temos formas diferentes de trabalhar, de empreender, de se doar. E conectar com essa força vem desse lugar onde a gente não faz esse movimento com referências masculinas, né? Que é o que a gente tem de referência a vida inteira com relação o normal e no processo normal que a gente tem de referência, né? Na nossa sociedade, o homem sai para trabalhar. Então, todas as referências que nós mulheres temos é isso, da forma masculina do ir trazer o pão. Então, a nossa referência nesse momento em que a gente ganha, depois de todas essas conquistas, na verdade, né, de ir trazer também o pão, a nossa independência, tudo que foi conquistado, ela também vem desse olhar de referência masculino. Só que nós somos seres completamente diferentes e todos nós, tanto homem quanto mulher, temos a nossa parte masculina e a nossa parte feminina. Então, entrar em equilíbrio, que muitas das vezes é a nossa parte masculina que nos leva a fazer ação, que nos leva a ter uma determinada agressividade que é necessário em determinados pontos, e num outro ponto, a gente saber da nossa sensibilidade, conectar com a nossa ancestralidade e entender e respeitar os nossos limites como mulheres. Somos mulheres. E encontrar esse lugar de força do feminino é ter essa visão, né? Do que me compõe emocionalmente, de como eu estou indo para o mundo entregar, né? Porque acaba que a gente começa a colocar nos ombros uma mochila muito pesada, né? E a gente sabe muito bem que, como mulheres, nós, até fisicamente, não fomos preparadas para peso. Então, por que tanto peso emocional de ir empreender, de fazer como temos que fazer de um modo que não é nosso? Então, esse ponto de equilíbrio do nosso feminino vem, né, com muita força quando a gente começa um processo de autoconhecimento e fortalece esse lugar de conexão. Conexão com nós mesmas e como mulheres do nosso jeito de entregar. Existem muitas formas de entregar, mas nós, como mulheres, temos que começar a lapidar esse lugar para que a gente comece e consiga fazer isso de um lugar de fluidez, né? Que a gente está no mundo para ser felizes, para contribuir, para entrar nessa engrenagem, e não precisa ser doloroso. E essa compreensão, ela é muito importante e ela consegue fazer com que a caminhada também seja um pouco mais leve nesse sentido. Cobranças são completamente excessivas. Nós já temos um processo de autocobrança muito grande como mulheres. Então, a gente entra no mercado com esse ponto de competitividade. Se você for olhar a raiz, a mulher ela não tem a competitividade, existe a suavidade. Então, voltar lá atrás, conectar com essa força. E aí tem ganho de força aqui. A gente trabalhou bastante isso, né, Nanda? A ancestralidade, né? Não tem como a gente ir para o mundo sem observar a forma com que a nossa mãe faz, sem julgamento, sabe? A forma que os nossos avós faziam, de um lugar de conexão profunda. E a gente começa a entender, quando a gente entra nesse processo de sintonia, o nosso próprio servir individual, porque eu, Vanessa, Nanda, tem um modo de servir, né? E essa conexão de referência que ela tem com a ancestralidade dela vai trazer muitas coisas para florescer de um lugar onde tudo começa a ser realmente mais fluido. Sim. E a gente, com o passar, né, dos anos, parece que a gente, da entrada da mulher no mercado de trabalho, nós fomos perdendo essa conexão. Bastante, bastante. Mas é exatamente o ponto que eu comecei a falar. A gente tem muita referência masculina, né? E essa referência de os modus operandi do masculino, e não estou aqui criticando, batendo martelo nessa questão, não. Foi muito importante e é muito importante para a nossa sociedade a forma masculina de atuar no trabalho. Só que a sobrecarga que isso nos causa, né? A ruptura que isso nos causa com o nosso modo de fazer, né? Nos impede, de fato, de trabalhar nesse fluxo de conexão, né? Então, por exemplo, o homem, é muito mais fácil para o homem ter a competição, ter a meta, né?
é muito mais fácil para o homem atuar com... E tem muitas mulheres que estão hoje nesse modo, e não digo que isso é errado, né? No modo competitivo, mas porque foi assim que aprendemos. Só que com o passar do tempo, a gente vai vendo que emocionalmente nos custa muito. Nos custa fluxo, nos custa financeiramente, porque de fato a gente não conecta com o fluxo que a gente precisa, porque tem disso, o dinheiro ele é a favor da vida, e às vezes a gente está ali numa entrega completamente de como casca de cebola, né? Cheia de cascas por cima e fora do fluxo por completo. Então essa entrega ela não fica tão fluida. E é muito prazeroso para mim, Nanda, vir aqui no seu perfil falar disso, né? Sendo um tanto de mulheres que fazem trabalhos manuais. Isso é muito feminino. Isso é muito rico. Isso é um lugar de conexão com a ancestralidade. Isso é um lugar de conexão com o cuidado. Isso é uma grandíssima oportunidade de você conectar com o seu feminino. É a nossa mais bela essência, porque a mulher ela vem dessa origem, né? Do cuidado com a casa, dos pequenos detalhes, da sensibilidade. E o que é o artesanato? Então, o que é empreender dentro do artesanato, desse lugar de conexão com o feminino? É colocar isso em evidência, é trazer de dentro essas referências. E é como se a gente entrasse num estado de flow, né? Porque se conecta tanto, se está tão nosso, que a gente coloca essa entrega na superfície assim, com brilho, né? Então essa oportunidade de fazer com atenção plena, principalmente aqui para esse público bem bacana que trabalha com as mãos, que trabalha com carinho, quando chega no outro, chega de uma outra forma. Então a importância de você trazer esse olhar para as suas raízes, para o modo com que a nossa mãe fazia, para o modo que as nossas avós faziam. Isso nos conecta muito com esse lugar de força, para que a gente, de fato, consiga fazer as triplas rotinas, triplas jornadas que a gente tem nessa vida, né? Porque a gente não deixa de ser mulher com a cobrança social de estarmos dentro de casa fazendo as nossas rotinas de mulheres, de cuidar da casa, do cuidar do marido, das crianças. Isso tudo acontece, a gente tem que dar conta de todo esse universo e mais o universo do empreender. Então, para sair desse universo que é nosso feminino e que nós já temos isso muito intrínseco na gente, essa conexão do nosso feminino consegue fazer isso de um lugar de cuidado, de um lugar de flow, né? Ou pelo menos pegar muita inspiração para que, de fato, o que você está entregando, né, chegue com esse valor de essência, de conexão, né? E é um trabalho muito bonito. Existem várias camadas de iniciação nesse processo de você conectar com o feminino e é algo de muito valor, é uma ferramenta muito grande. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Primeiro, a gente pode pensar, antes de falar, né, como conectar, como trabalhar esse feminino, então a gente já entendeu que eu tenho a força do feminino, todas nós temos, do feminino e do masculino. Muitas de nós, às vezes, estamos brigando ainda, né, com essas duas forças. Pode ser que a gente tenha aí se perdido ou até renegar essa força, né? Sim, é muito comum a gente renegar, porque hoje a sociedade dá muito mais valor, de fato, principalmente para a ascensão financeira, para esse lugar onde o ganho faz muito mais sentido pelo que você vai ter, o poder de você conseguir conquistar. E a gente sabe muito bem que a mulher, ela de fato, ela é desvalorizada nesse sentido do ganho. Então já existe esse primeiro impulso que a gente tem de querer equiparar os ganhos com o homem. Então você já imagina o tipo de força que é. E isso tudo é inconsciente, Nanda. A gente faz isso tudo muito fora da nossa inconsciência. E aí a gente nega o nosso feminino, né? Desvaloriza o que é o feminino, por exemplo, todos os trabalhos domésticos. A gente sabe muito bem aqui para o seu público o quanto que os trabalhos manuais eles são desvalorizados, quando na verdade, né, o valor que tem, o tempo que tem de dedicação para você produzir um produto que vai chegar no outro. Isso tudo está enquadrado dentro dessa questão masculino e feminino. A gente não
tem que excluir. Mas, infelizmente, a gente, durante muito tempo, a gente realmente nega. Nega porque socialmente não é bem visto, não é socialmente o que se quer. Mas eu acredito fortemente que esse movimento de integração do feminino, ele está vindo com muita força. E é um lugar de integração, a gente entender que nós temos partes masculinas e nós temos partes femininas. Mas o modo feminino de trazer, porque é isso que a gente veio fazer no mundo, né? De contribuir com essa força, ele precisa ser elevado, na verdade, né? Ele tem que ser a porta de entrada, a porta da frente, né? Nós somos mulheres e como as mulheres servimos o mundo. Então, esse lugar de começar, né, a conectar com esse feminino, ele vem dessa tomada de consciência em primeiro momento, né? Que a gente tem uma autocobrança muito grande, então entender que como mulher eu vou para o mercado de trabalho, eu vou fazer a minha entrega com um pouco mais de suavidade, entendendo e não excluindo também o meu masculino. Sim. Isso é muito importante, como eu disse aqui, a gente precisa muitas das vezes da agressividade, né? Alguns trabalhos que nos pedem firmeza. Nós mulheres temos uma raiz emocional muito mais fragilizada. Isso não quer dizer que estou fragilizando, pelo contrário, existe muita mulher com o masculino muito bem integrado, com o seu feminino muito bem integrado, e você sabe o momento de atuar. Porque a gente é isso, a gente é completude, a gente tem que estar aqui fazendo essa entrega de todo lugar. Então, no primeiro momento, essa tomada de conhecimento, né, sobre a força que eu entrego no mundo como mulher, né? E não excluo minha parte masculina, muito pelo contrário. É um movimento que a gente vê muito também, né? Apedrejar, mulher desvalorizada. Eu acho que não é esse lugar. É um lugar de integrar as forças e seguir com essa conexão para o mundo, né? Entendendo que, assim, não preciso ser tão competitiva, ou quando preciso ser competitiva, quando aplicar o meu olhar masculino, como, por exemplo, na parte dos negócios todos, essa parte mais qualitativa, né? Que tem muito de meta, de planilha, isso tudo é nosso masculino que age. Então, é deixar com muita força esse lado. Tem muita gente que tem mais facilidade de mexer com cálculos, com planilhas, com projetos e desenhar a coisa burocrática de ser. Nos requer uma força de ação que é um impulso do masculino. E nós temos também. Mas a questão é, nós não precisamos estar nesse modo operantização o tempo inteiro. Nós temos um feminino que, integrado a ele, consegue fazer com que o nosso serviço seja entregue com mais fluidez. É uma visão de equilibrar mesmo. E é um lugar muito gostoso de experimentar, porque a gente sabe que é como integrar também a força do pai e da mãe. Eles são muito nossa referência. A constelação familiar traz isso com muita força, né? Na hora que a gente tem que ir para o mundo, é o pai que sai de casa para trabalhar, que é uma referência lá de ancestralidade, lá atrás. Esse movimento, a gente se conecta com a força do nosso pai. Nossa, eu estou realmente cheia de cólica. É entender o nosso universo feminino. Estou cheia de cólica hoje, eu não consigo de jeito nenhum, tá desafiador demais sair de casa, né? E entregar o que eu preciso botar no mundo. E da onde sai essa força do comprometimento, de levantar, né? E de ir? Essa força é uma conexão com o pai. Então, esse ponto para mim, assim, e eu aprendi isso com vocês, com você e com a Paula, de entender, né, essa questão do pai e da mãe. Parece que virou uma chavinha. Assim, vira, sabe? Né? É um modo, é um estilo de vida que entra assim na cabeça e não sai mais. Não tem como. Sem julgamentos, porque é muito comum a gente julgar o nosso pai, julgar a nossa mãe, achar que eles deram de menos, que não fizeram a parte deles, e que eu deveria ter recebido assim, que eu deveria ter recebido assado. E quando a gente faz isso, a gente não está reconhecendo essas forças e a gente se sente sem recursos, né? Exatamente. Para ir para a vida, para fazer o que a gente precisa fazer. É um assunto que a gente vai ficar aqui um tempo bem grande, porque esse lugar de fortalecimento do nosso feminino, ele tem muito a ver, de fato. Constelação me trouxe uma raiz muito bonita sobre isso, porque é exatamente isso.
essa força criativa que nós temos, né? De preparar o alimento, veja, eu estou falando de um movimento feminino, né? De preparar um alimento, de colocar a mesa, isso é um movimento feminino. Mas a mesa, ela só pode estar posta exatamente também desse processo de força de ação, que também é o masculino, né? Que nos leva aí a olhar o que tem na despensa, o que tem disponível para a gente colocar no mundo. Então, essa parte do julgamento, onde a gente fica ali no mimimi, olhando nossos pais com, né, julgamento, crítica, idealizando, né, que teriam que ser os super pais, a gente tem que internalizar do nosso lugar que a gente recebeu tudo. Eles nos deram a vida. E a referência que nós temos entre pai e mãe eles nos deram tudo aqui, estou alimentada, então eu tenho essa força para seguir. Eu tenho criatividade para entregar. Né? E agora aí é comigo, né? Exatamente, sem culpar, porque o pai e a mãe, antes, eles foram homem e mulher, como nós somos, né? E nos juntamos e unimos. E aí a gente começa a endeusar, a querer colocar nossos pais em um pedestal e cobrar deles um tipo de postura com a gente, e a gente esquece de ir para o mundo fazer o que tem que fazer, o que eles precisaram, eles nos deram. Então, assim, essa tomada de consciência de sair do mimimi e ir para o mundo fazer, né? E aí a proposta aqui é essa conexão com o nosso feminino, fazer como mulheres de lugar de conexão. E aí a gente olha muito para nossa mãe. Então não adianta nada a gente querer entregar o melhor trabalho do mundo, entrar em todos os cursos do mundo, fazer os investimentos, tá ali achando que tá e o negócio não flui. Olha para a sua relação com a ancestralidade, olha com cuidado, não com julgamento, para como está a relação com a sua mãe internamente, conectar com essa força, porque a mãe é a pura abundância, é o puro sinônimo de abundância na nossa vida. Então, como é que eu vou para o mundo sem ter uma referência tão bela que a gente tem dentro de casa, que é a nossa própria mãe, que nos alimentou durante 9 meses. O alimento que a gente precisa nesse mundo, a gente tem, ela nos garantiu. Ela nos garantiu. E essa força de conexão, ela está em nós. Nós, mulheres, temos isso muito aflorado. Nós somos a abundância, nós temos a possibilidade de gerar vida, né? De sustentar durante 9 meses todo esse poder de criatividade em abundância. Então, aqui trazendo muito para o universo das artesãs que aqui nos escutam, né? Essa fonte criadora, essa fonte de alimento, você já tem. Você já tem. E como mulher, isso aflora ainda mais. É um processo de você silenciar e ajustar sua postura. Qual é o meu lugar daqui? O que eu tenho para fazer hoje? Né? Qual é o desafio de hoje dentro do lugar que eu ocupo como mulher, como mãe, como empreendedora? Né? Sem muitos chicotes, mas com muita consciência. Né? Falei disso ontem sobre postura. Né? Essa postura eu quero entregar, eu quero fazer, né? E do lugar exatamente disso, de conquistar por experiência, né? Não por ego ou por sucesso, né? Quando a entrega está conectada desse lugar do experimentar, você experimenta um fluxo de abundância na entrega, né? E aí a coisa começa, como um imã que te traz para dentro de uma engrenagem, de um grande propósito, e as coisas começam a fluir. É fazer, né? É produzir, pelo simples fato de criar, né? Exato. Aquilo. E eu acho que isso que a gente está falando, né? Da conexão com a nossa força feminina, olhar para a nossa mãe, tem muito a ver com o que também nós falamos aqui ontem, sobre você valorizar o teu trabalho. No começo, né, você comentou quanto que às vezes não só o nosso trabalho doméstico, o que é do feminino é desvalorizado, e também aqui o artesanato, né? Nós não brigamos, né? Mas a gente sente na pele, muitas vezes, diariamente, essa desvalorização do que é feito à mão,
né? Do que é, eu vou comprar para te ajudar, né? Eu ajudo, ela estava vendendo, então eu ajudei. E nós, como artesãs, se a gente não reconhece esse nosso valor, que o que eu faço tem valor, independente do que o outro diz, eu não consigo vencer essa. E eu não vou conseguir ter a valorização do outro também, não é? Veio muito como uma confiança, a palavra, né? É se Sim. confiar. E esse Ontem nós confiar falamos sobre confiança. me veio de um lugar de confiar também desse lugar de abastecimento com a nossa mãe, né? Como que eu não confio que eu tenho o suficiente, que o que eu tenho, que o que sai de mim... Porque, vejamos, a gente só consegue transformar, né? E aqui as artesãs transformam em produto referências internas que ela tem. Então, essas referências, elas estão ligadas às nossas ancestralidades. Então, veja bem, é como honrar, é como confiar que o que você está trazendo aqui hoje é o de maior valor que você tem no mundo para entregar. Então, essa confiança, né, ela tem que realmente ser o tal valor, preço também, né? Nessa hora do precificar. Sim. Porque é isso, a gente está no mundo que a gente precisa colocar o preço, porque é o dinheiro que nos proporciona experimentar. Então, está relacionado desse lugar de confiança com o valor que você está entregando, né? Tem uma visão que a Paula e eu aprofundamos bastante nela. A gente teve um grande presente dessa percepção, que foi sobre nós somos a entrega de valor dos nossos pais. Se apropriar desse lugar, nós somos a entrega de valor dos nossos pais, para entender que tudo que a gente precisava, a gente tem. E os unidos têm entrega no mundo, que somos nós. E aí, do nosso lugar, como mulheres, né, aqui integrando, isso também vale para o universo masculino, mas aqui trazendo, o que é a nossa entrega de valor? Também os nossos produtos, os nossos serviços, o nosso... Está travando aqui um pouquinho. Aqui no Instagram. Não sei se é só para mim que a Vanessa travou. As meninas acho que comentaram, a Ana comentou que está travando também. Acho que voltou, Vanessa. Eu não consegui entender muito bem. Você estava falando sobre uma sessão, né? Uma sessão. Você ia partilhar sobre... Voltou normal, né? Voltou. Então tá. Voltou. Então, chegamos a uma visão, né, de que nós somos a entrega do valor dos nossos pais, né? Um homem e uma mulher se uniram, né? E desse fruto a gente nasceu. Então, veja o valor que nós temos, né? Essa união nos traz algo de valor para o mundo. Nós estamos a contribuir para o mundo. Então, o que vem de mim também é uma entrega de valor, o meu produto, o meu serviço. Então, essa valorização, ela é desse lugar que eu também entendo, né? Que eu já sou uma entrega de valor, que o que eu tenho tem valor. Um lugar de confiança, né? E essa percepção que nós somos a entrega de valor dos nossos pais para o mundo vem em escala, porque então o que eu tenho de entrega de valor para o mundo? Nós temos, dentro da constelação, a gente entende isso, que a gente tem nossos produtos, né? E os nossos filhos. É o mesmo cuidado. Cuidar do teu filho, cuidar do teu produto é o que sai de você para contribuir nesse mundo. Então, imagine o valor de um filho. Equipare esse valor ao teu produto. Pode, né? Como é que a gente pode desvalorizar, achar que o que eu faço não tem valor, ter vergonha de expor o meu trabalho, se é feito de mim? Tem que olhar para o teu produto como um filho. Você jamais vai olhar o teu filho e vai dizer, tá meio feio. Não tá valendo esse preço. Isso não existe, não tá bom, gente. Né? Ainda não tá bom para eu começar a vender. O pior, deixar que venha alguém e te dê o valor do teu filho.
que é o teu produto, que diga quanto que vai pagar por ele. Isso é um lugar de confiança, né? Isso O que você acontece tem, muito, assim. exatamente, o que você tem, Da você tem valor. artesã pegar e eu vou olhar, deixa eu ver quanto é que o concorrente está cobrando. Como eu não sei precificar, não sei tecnicamente, e também Aham. às vezes não tenho a noção do valor próprio, eu olho lá o preço do concorrente, deixa eu fazer um pouquinho mais barato. Aí o cliente vem, pede desconto, você nem sabe se pode mesmo dar algum desconto ou não. A Paula até arrepia, né, quando ela fala a palavra desconto. Ela fala que quem pede desconto recebe com desconto. Exatamente, a entrega não é a mesma. Não é, Então, não e é. cabe a gente valorizar, né? Vou pedir para Exato. vocês deixarem as perguntinhas aí na caixinha. Vou ler aqui alguns comentários para a gente ir respondendo. E aí vocês Vamos. coloquem na caixinha, né, Vanessa? Para a Isso, gente pode mandar que a poder. gente daqui segue. Ah, é um assunto tão gostoso para mim compartilhar, Nanda. Obrigada por essa oportunidade, porque Ai, é muito rico. é Me muito de ajudou dentro. tanto, Vanessa. Me ajudou tanto quando eu comecei. Claro, ainda tem um caminho longo de aprendizagem. A vida é assim, a gente aprende todos os dias, um Uhum. passo de cada vez. Mas me ajudou muito, assim, em muitas questões, ter essa percepção, né? Tanto do feminino e com a ancestralidade, e eu quis muito trazer aqui hoje para elas, porque eu percebo que muitas das atitudes nossas, como artesãs, como empreendedoras, e nós também, é muito característico também do meu público, assim como eu me desdobro tenho vários papéis, né? Em Uhum. casa, com a rotina doméstica, com os filhos, com o ateliê. Muitas artesãs administram também um outro trabalho. Então, eu acho que é rico demais quando a gente consegue integrar essas forças e também compreender, muitas vezes, as cobranças excessivas, né? Esse peso que a gente coloca nas nossas costas, de que a gente tem que dar conta de tudo, e de que a gente tem que estar sempre bem, e que a gente tem que estar sempre ali, firme e forte, né? Para resolver tudo, atender a todos. Então, É verdade. então eu acho que esse conhecimento, ele nos ajuda muito, né? Aqui a Rosângela comentando, fiz um curso de Direito Sistêmico, entendi muito os meus pais, entendi melhor as leis do amor, do pertencimento, Ai, lindo. dos meus pais serem os melhores que puderam. É libertador, né? É muito libertador. Esse lugar da gente parar de julgar os nossos pais nos permite a ser melhores na nossa entrega. Porque é como se a gente estivesse também provocando um espelhamento nesse lugar, né? Porque o grande incômodo é nosso. Se você for olhar bem para sua mãe, ela não está incomodada com a sua queixa. É uma queixa sua. Para Porque ela pensar. sabe que ela fez o melhor. Exatamente, exatamente. Travou aqui no Dos nossos Insta. pais, né? E melhorou? Travou aqui e voltou. Voltou. A perda de tempo que a gente tem, né? Desse lugar de a gente ir e ficar perdendo tempo criticando o nosso pai, o desgaste emocional que isso nos causa, né? E esse tempo a gente poderia estar produzindo de um lugar de abastecimento, de um lugar de entender que, assim, a gente está num país que a gente tem muitas desigualdades sociais, né? Então, veja, a gente já tem um grandíssimo exemplo de sobrevivência da grande maioria, né, da nossa população, de conseguir colocar o prato na mesa. Então, os pais são, de fato, heróis, e não pela personalidade deles, mas pelo fato de não te deixar faltar o alimento. Porque vivo você está. Então, a gente perde muito tempo realmente idealizando os nossos pais, julgando, apontando, quando, na verdade, a gente tem que se fortalecer e ser grato.
esse sim, lugar de ser grato e ir para o mundo entregar o que a gente veio fazer, é arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas me vem muito essa ação do pai, sabe? Arregaça a manga e uhum, vai sair para trabalhar e vai conquistar o que você precisa fazer. A gente não veio no é, mundo à toa, a gente tem uma contribuição. E quanto mais tempo a gente levar criticando as nossas fontes, que sim. é nosso pai e nossa Ficar, mãe, quanto mais a ficar no gente lugar da negar. criança, né, e não do Exatamente. adulto. Quanto mais a gente negar que nós aqui, né, na Semana do Empreendedorismo, no nosso lugar aqui, quanto mais a gente negar o nosso modo de fazer feminino, perca de tempo, perca de fluidez, a gente pode estar indo para um lugar de muito mais valor quando a gente acolhe, né? Que a gente tem tudo que precisa, nós temos valor, e como mulher, o que, que eu tenho para fazer hoje, né? O que, que tem aqui hoje, nesse meu dia, que eu vou colocar em prática como mulher, como Nanda, como Vanessa, com as minhas questões, né? Com os meus problemas, porque a vida é isso, a vida é esse movimento que nos pede todo dia presença, É, vontade de viver e estar ali no nosso lugar. E a conexão com o feminino é exatamente isso, né? O autoconhecimento é algo muito, muito, muito fundamental, né? A gente se escutar, a gente se ouvir, entender as nossas é, emoções. Só a partir desse lugar a gente consegue fluir, né? Então, assim, como mulher, não negar as nossas emoções, não negar o nossos desafios, né? A gente tem questões físicas diferentes do homem, né? Se apropriar desse poder. Tem dias que é desafiador, tem a cólica, né? A gestação, tem todo um processo que nos remete a um lugar que não é experimentado por uma classe por um todo. Então, é pegar essa força para que a gente possa fazer essa entrega nesse mundo que nos chama com muita conexão, né? Eu acho que é a palavra que nos uhum. conectou, né? O que a gente fez bastante, né, Nanda? É um lugar de É, foi conexão lindo. mesmo. É. E sem negar nenhuma das nossas partes, né? E achar que a gente precisa funcionar como inteiramente como um homem para ser valorizada, para conseguir fazer tudo e para Uhum. conseguir receber o dinheiro em troca, né, do nosso trabalho. Não precisa ser assim, né? Exatamente. A gente vê fluxos invertidos, né? Vamos assim dizer, né? Tem muitas mulheres que chegam até o artesanato, que conseguem trazer uma renda muito favorável, né? E aí tem também esse lugar onde, olha, gente, agora me veio até uma coisa bem intuitiva de trazer aqui, sobre quando nós mulheres temos um movimento muito comum de anular o nosso sucesso nessa questão, porque inconscientemente a gente tem esse lugar de que o homem tem que receber mais, é o homem que Sim, tem que sair para trabalhar. E esse é um lugar também de conexão com o nosso valor e confiança no feminino. Se a gente entra nesse estágio, a gente vai entregar no mundo e esse fluxo ele vai vir. Só que é um movimento muito natural de a gente não querer assumir a nossa grandeza, o nosso lugar, exatamente. o que a gente veio ter, né? E isso está completamente alinhado com relação ao nosso feminino, sim. O feminino veio também para ganhar o espaço dele. Então, se a gente entra nesse fluxo de conexão de fato com a nossa essência feminina e faz a entrega nesse valor, sim, a abundância vem a esse estágio. E aí é interessante que se conecte com a verdade desse feminino para que você sustente isso. Porque não é fácil na sociedade de hoje a gente sustentar que nós, como mulheres, temos capacidade de ter sucesso e ganhar financeiramente Uhum. mais, né? E isso é um É. lugar que causa muito incômodo para nós mulheres, né? Para muitas. De não merecimento, né? De não poder Exatamente. acessar, Então, às vezes, inconscientemente, existe um movimento de retroceder, bloquear, né? de bloquear, de autossabotagem mesmo. Então, conectar com esse feminino, com o autoconhecimento, é ganhar força e saber que se você está no teu lugar fazendo o que você tem que fazer, é a melhor entrega fluida para todo mundo. Não tem como. Uhum. E isso é algo muito comum de acontecer. Nos meus atendimentos vem bastante. E a gente enxerga o tamanho da mulher, o tamanho do poder de materialização, né? E ela internamente ela está pensando que ela não merece, né? E aí E toma sabe, essas Vanessa, ações. não só essa sensação de que eu não posso ser maior, né, do que o meu cônjuge, mas também do Uhum. que o meu pai. Sim. Eu vivi muito isso.
Sim, do é que o muito meu comum. pai. Eu achava que eu não tinha o direito de ser mais bem-sucedida do que o meu pai. E veja bem, é só de um lugar de muita força e apropriação que você consegue ficar nesse lugar. Senão, de fato, você não sustenta emocionalmente. Porque é uma pressão muito grande. É uma referência, é o homem que ganha mais e tudo mais. E nós aprendemos assim. Então, emocionalmente, a gente age assim. E é um lugar de sustentação que requer coragem. Requer É. muita coragem, muito Coragem alinhamento. para compreender, porque aí você tem às vezes uma crença limitante com relação ao ganhar dinheiro, a vender o seu trabalho, a receber dinheiro em troca daquilo Uhum, que você faz, só que você não sabe de onde vem isso. exatamente. E é só buscando pelo autoconhecimento é que a gente vai, como você falou, né, tirando as camadas da cebola e vai chegando ali no núcleo da questão, né? Exatamente. E é assim, a vida inteira. Isso não é uma questão para começar agora e tô bem, né? É, não é. Não, a vida é um movimento, a vida, É um as coisas passinho de vão cada vez. exatamente, é um movimento em espiral, né? Então, o lugar que a gente está passando hoje com uma experiência, a gente sobe e volta para aquele mesmo lugar, mas de um outro posicionamento. Essa ferramenta do autoconhecimento é isso, né? Você volta assim nesse lugar, mas subindo. Quando você está É, disposto a viver, você volta com esse é, lugar com outra percepção, e aí você ganha força e você sobe de novo. E isso é a vida, isso é o movimento da vida, sim, né? Isso é de o que nos evolução. mantém aqui. Essa questão que você trouxe agora sobre, né, não ganhar mais que o nosso pai, a constelação também deixou bem forte para mim nessa questão com os recursos que os nossos pais tiveram, eles fizeram o máximo. E a gente está chegando aqui na era da internet, na era do WhatsApp, na era do Instagram, que a venda, que as possibilidades, que a comunicação, ela está disponível. A gente tem muito mais ferramenta, força de fazer muito Sim, mais que eles. E isso a gente tem que se apropriar desse lugar, a gente tem que se apropriar das nossas ferramentas. E seguir com isso com alegria. Que bom, eu posso sim fazer mais que eles. E não num lugar, né? Ser é, pequeno dele com relação ao respeito, com relação a sim, receber amor, carinho, saber o nosso lugar de pequeno com nossos pais nesse lugar. Mas saber que a gente tem todas as possibilidades de ir além. E, na verdade, precisamos. A evolução está nesse enxergar de que a gente tem que levar a vida em diante. Nossos filhos, certeza, vão ter ferramentas infinitas. é, É a mesma percepção como que eu tenho um filho e não vou querer que ele conquiste muito mais do que eu. sim. Não tem como. E você sabe que é ali que a gente descobre que os nossos pais realmente fizeram o melhor por nós. É quando a gente ocupa o lugar de pai e mãe, É, que a gente sabe que a gente faz o nosso melhor e que ainda assim eles vão achar que foi insuficiente, também vão sim, ter seus traumas, porque eles também vão ter o caminho deles, né? Eu falo que exatamente. já é um grande ensinamento. A Claudiana aqui, ó. Vamos às perguntas, amores. Então, se Vamos. vocês têm alguma pergunta aí para colocar, coloquem aqui na caixinha, tá? Eu vou ler essa que está aqui nos comentários e as demais na caixinha. A Claudiana fala assim: e quando você percebe nos seus pais a falta de valorização do que fazem, como fazer eles reconhecerem o valor do que fazem? Aí é o Posso, contrário, né? eu posso, né? Esse processo é um processo individual deles, não é De você, cada como um. filha, que tem que ir lá e fazer eles se valorizarem. Pelo contrário, Uhum. se você enxerga o valor dos seus pais, toma isso e segue em frente. Porque é a mesma coisa que via alguém, é como se viesse um filho meu e enxergasse um defeito meu e ficasse ali, mãe, conserta isso. A gente não tem esse direito, nós somos pequenos, a gente quer consertar nossos pais, a gente quer o melhor para eles, mas não é o nosso lugar, essa é a grande questão. A gente quer levar nossa mãe para terapia, a gente quer botar no curso tal, fazer. Gente, não é isso, isso é uma escolha individual. Essa conexão com a mãe, com o pai, ela passa muito mais dentro da gente, né? E a constelação traz isso maravilhosamente, esse processo, onde a gente internaliza esse reconciliar com nossos pais, né?
e dizer sim para tudo isso. Eles têm defeito, sim, eles não se valorizam, sim, isso faz parte do processo deles. É Sair dele. do nosso lugar e querer que eles enxerguem o valor é essa perda Nossa, de tempo que a gente falou. Se aproprie do valor que você enxerga e vai para a vida entregar. esse é um outro ponto importante, né? A gente tem que estar sempre se observando e percebendo se a gente está no nosso lugar. Às vezes Sim, a gente fica no lugar do cliente também, a gente muito. toma o lugar do Aquele lugar do concorrente. cliente é você achar que o cliente nem. Isso acontece muito, né? Ah, ele não vai poder pagar, né? Não, antes do cliente falar, você já assim, não, não, mas eu Sim, posso fazer assim, assim, assim. Você nem é. sabe se. Aí a gente toma o lugar do cliente, toma o poder dele, a Até força dele. desmerece o cliente, né? Achando que ele não Exatamente. vai ter condições de acessar o teu produto. Exatamente. Estar no nosso lugar é muito difícil. Essa é a grande questão. É um trabalho diário que a gente tem que fazer, mas é um trabalho muito gostoso. A gente se sente nessa engrenagem, né? Todos os dias entrar ali, né? Acordar disposta e eu falar o que eu tenho para fazer hoje, né? Como mulher, como Vanessa, o que eu tenho que entregar, né? Sendo entrega de valor no mundo dos meus pais, o que eu tenho de valor para colocar. E no meu lugar, né? A gente tem que enxergar realmente. É uma grande aprendizagem, acho que é para a vida inteira, porque os nossos lugares eles também mudam, né? Então, é estar atento, o que está acontecendo, qual é o meu lugar nessa situação, né? Para que a gente possa realmente experimentar essa vida da melhor forma. Sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixinha. A Clarice, muito interessante a fala sobre a sobrecarga feminina. O que pode ajudar a artesã, de forma prática, a lidar com essa sobrecarga de atividades? Eu acho que assim, tem vários pontos, né? Você deve trabalhar com isso muito mais que eu. Em aconselhamento nesse lugar, mas o que me vem é esse ponto onde a gente não tem que ser boazinha, né? A gente precisa dizer não. A gente precisa entender quais são os nossos limites, né? Porque a gente quer dar conta de tudo e esses lugares que a gente ocupa, né? De dona de casa, de empreendedora, de a mãe, né? A gente não precisa abraçar todos eles. Esse lugar onde a gente também diz não, de dar o limite para o outro, nos permite uma sobrecarga menor, uma mochila menos pesada. E é isso, essa autocrítica, essa necessidade de fazer e produzir e parecer boazinha. Essa conexão com o feminino traz muito isso, assim, é rasgar essa necessidade de sermos a boa, a que dá conta Uhum. de tudo, né? A que consegue fazer o financeiro X, a que consegue entregar o produto assim, a que tem muito. Nós somos seres humanos. É, Nós erramos, nós precisamos entender que nós não damos conta, que temos defeito, que trabalhamos nossas sombras, e é só desse lugar que a gente consegue, né, sendo humano, sim. entendendo que somos humanos, tirar um pouco dessa carga, né? Porque a gente está tentando ser super-heróis, não somos. É. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, né? De assumir essa postura de que eu não tenho mesmo que ser Uhum. a Mulher Maravilha, eu tenho que ser uma mulher possível, uma mãe Exato. possível, uma empreendedora possível, e aí vai, né? E depois, pensando aí, né, em algumas coisas que a gente pode fazer, minhas alunas aí, tanto do MAI quanto do curso de organização, do Planeja Mais, sabe que algumas ferramentas podem nos ajudar, né? Então, organizar a nossa rotina, o nosso tempo, dividir em blocos de horas, o que eu vou fazer, né? Para você ter aquela presença Uhum. e conseguir enxergar todas as demandas que você tem para também encaixar na sua agenda e saber falar não quando precisa falar não, né? E me vem E uma coisa até, muito boa também. Pode terminar. e até quando a gente. As alunas do MAI têm até um planner, né, que a gente trabalha, e ele é enorme, ele é A1, formato A1, que é para todo mundo ver mesmo. Não só para ela enxergar todos os dias, mas para as pessoas da casa, porque muitas artesãs têm o seu ateliê em casa, né? Fazem os seus produtos em casa. E a gente precisa
mostrar para a nossa família, para o nosso cônjuge, para os filhos, que tem certos momentos que a gente está em casa, mas a gente está produzindo. Isso é muito Aquele é o importante. momento do nosso trabalho. Então, partilhar também a sua agenda e colocar limites, esses limites, é muito importante e é nosso papel, né? Se eu fico deixando todo mundo invadir ali o meu espaço, a minha agenda, os meus horários, fica difícil mesmo, né? A gente dar conta. Exatamente. Trazendo o ganho de força com relação ao feminino também e atrelando o que você está trazendo de organização, me veio no meu processo há 7 anos atrás de começar a entender essa reconexão com o meu feminino, com a minha essência, como mulher, o tempo na minha agenda que eu tinha para mim, porque isso é um abastecimento para que eu possa agir e estar com uma mochila menos pesada nesses outros papéis. Então, a gente não tem tempo, né? A gente não enxerga numa rotina que a gente precisa de 1 hora para fazer o que você quiser como mulher, para se A abastecer. gente deixa sempre por último, né? Exatamente. Só que é somente a partir desse lugar de reconexão que você tem com você mesma que qualquer outro lugar vai fazer sentido. Então, isso é uma prioridade. Isso é muito prioridade. Como, sabe, entrega de valor que você é dos seus pais. Você tem que valorizar o seu próprio tempo com você mesma para fazer o que quiser, que seja para não fazer nada. Gostar de fazer, né? Eu acho Um que essa é processo uma de ótima... autocuidado, um processo de fato, ler um livro, escutar. Olha, eu faço um projeto com algumas mulheres, né, de acompanhamento, de reconexão com a essência que chama Laboratório de Mim. Eu fico extremamente emocionada, porque assim como eu, muitas delas não têm preferência musical, Nanda. Escuta o que está na moda ou o que o parceiro escuta. Que desconexão é essa do nosso feminino, de nós como mulher, que a gente não sabe as nossas preferências musicais de fato? Encontrar numa ciranda, encontrar num samba, encontrar, enfim, num mantra, o seu gosto. Isso é um abastecimento para a alma. E o feminino, a força do feminino está nesse lugar de encontro onde você tem um tempo para você. Que seja ir para um salão fazer as unhas, ouvir o que você quer, tirar um tempo para o seu cuidado, um banho especial. Isso conecta com a força do feminino para que você esteja, de fato, ali presente para entregar nos outros papéis que você tem. Não adianta você querer ser a super mulher se você não cuida do essencial, que é você. E isso a gente vê essa negligência o tempo inteiro. A gente abre mão. A gente abre mão porque é um instinto muito do cuidar da mulher, do maternal, a gente fazer todas as outras coisas primeiro. Isso está intrínseco na gente. Mas essa tomada de consciência do quão importante e necessário é ter nesse tempo de programação todo, né? Mostrar o tempo que você está produzindo, o artesanato, o tempo que você está gerindo a casa, fazendo as coisas, também tem o seu tempo, né? E não ser interrompida nele e não abrir mão dele. É muito importante. Quando você não abre mão do tempo, você começa, de fato, a enxergar que aquilo é muito valoroso para você. É importante, né? É o que te mantém abastecido. O abastecimento, né? E nesse lugar de autocuidado, ele é peça fundamental para essa mochila que a gente carrega, que é pesada. É isso aí. E assumir que aquilo é importante para você. Exatamente. Né? Ah, mas para quê? Não precisa. Não, precisa sim. Para mim precisa. Precisa. É importante para mim. Exatamente. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Como dizer não ao feminino que acha que tem que fazer tudo, ainda mais agora com a pandemia e todos em casa, esposo e filhos? Exatamente o que a gente acabou de dizer aqui, limites. Você também está em pandemia, assim como seu esposo e seu filho. Você não é um ser à parte que está fora dessa realidade, emocionalmente impactada, né, por uma rotina que não é a nossa realidade. Eu estou vendo isso muito nos meus atendimentos, né? A gente está lidando muito com o medo da morte, o medo da perda, processos de fim de ciclo. Gente, são coisas que a gente não está acostumada a viver por um período tão extenso. Então, tanto essa conexão com a espiritualidade, essa conexão com o nosso essência, com o nosso feminino, ela é essencial.
E tem que dizer não sim, porque nós não somos maravilhosas e nem precisamos ser. A gente tem que ser equilibrada nesse ponto e estar aqui disponível. Isso só é possível se você diz certos não. Você precisa dizer não para o marido e para o filho sim. Para você poder dizer sim para o seu feminino. Essa é a grande realidade. Eu brinquei com meu marido, né? Naquele auge, assim, que tava todo mundo... O negócio tava bem feio, né? Da pandemia. Eu falei assim, nossa, as pessoas, né, ensinando na internet como você fazer exercícios para não ficar, assim, muito sem fazer nada. Eu falei, eu ainda não vivi a pandemia, eu não sei o que é pandemia. Eu acho que eu vou, antes da pandemia acabar, brinquei com ele, tirar uns dias, assim, para eu ficar nesse Mas estado de... é verdade. Porque, né, pra gente ainda que trabalha online... Não, o meu fluxo eu não percebi de fato, assim, claro, só as medidas de fato que a gente precisa ter, né? Os lugares que não estavam fechados, mas o meu fluxo de trabalho, os trabalhos terapêuticos, atendimento, eles aumentaram muito, muito e muito, porque as pessoas estão precisando. Casa, né? Exatamente. E quem então, tem filho. E lidando emocionalmente tá com essa coisa toda que tá, a gente ainda está sobre essa grande energia, né? A gente ainda não está longe disso. Todos os cuidados são necessários e todo o cuidado mesmo de centramento também, né? Esse lugar de força do feminino pede também esse lugar onde a gente está ali presente, cuidando dos nossos e também não esquecendo de nos cuidar, principalmente. Ô Vanessa, Oi. e acho que pra gente, assim, finalizar, né? Ai, quero mais. Dá para ficar falando. Eu ouço muito, e essa, assim, a Vanessa sabe que esse ponto, assim, eu venho superando com a ajuda dela e da Paula, a questão com as atividades domésticas. E eu sei que muitas de nós não gostamos de fazer o serviço doméstico, que é pesado e que a gente não consegue. Eu sei que as minhas alunas me trazem isso ressoa muito comigo. Hoje eu já estou conseguindo já perceber a beleza que tem nisso. Mas o que você poderia falar sobre esse assunto? Bom, né? meu ponto de vista... Pode falar. Vai lá. Meu ponto de vista é que é total a nossa negação ao nosso feminino, não agregando o valor que tem a essas tarefas que são primordiais para tudo, gente. A própria pandemia, chavinha, né? A própria pandemia é esse lugar, né? Onde a gente está precisando voltar a limpar as coisas por conta de contaminação, gente. É a limpeza, que é o nosso trabalho doméstico que a gente menos valoriza, hoje é o que o mundo está pedindo atenção. Eu creio que é muito esse lugar de conectar mesmo com a nossa ancestralidade, saber que não só a mulher é a pessoa que precisa fazer a limpeza e tudo mais, mas sair desse lugar de briga e entrar num estágio de meditativo de que nós precisamos, como feminino, desses pequenos detalhes também em conexão. Eu utilizo os meus momentos de tarefas domésticas para meditar nesse sentido, fazer com presença, fazer bem feito e conectar com a força que aquilo tem. Fazendo ali, né? Exatamente. Prestando atenção e procurando entender o benefício daquilo. O valor para mim e para os outros. Casa, exatamente. Outros. Porque a gente nega esse lugar do feminino dos afazeres domésticos justamente por não enxergar valor nele. Né? Mas experimenta mesmo não limpar uma louça por 3 dias para você ver se você não vai dar valor a pia limpa no 4º dia. Então, é esse lugar onde você vai lá fazer, conectado com o bem de todos, mas também sabendo da importância que aquilo tem, que aquilo está servindo a você e a sua família. E também repassar também para as demais pessoas a importância desse serviço, é valorizar isso. A gente perdeu a valorização, tanto que a gente associa que pagar o serviço doméstico é algo muito... né, desvalorizado nesse sentido, quando você contrata alguém para limpar a sua casa, como se fosse um subserviço. Não é um subserviço. Imagina a confiança que você tem de colocar alguém para cuidar da sua família e de tudo. É o mesmo lugar que você ocupa quando você está ali fazendo. Então, é um olhar de
conexão, de fato, e, para mim, muito de tarefa meditativa, desse lugar de valorização. O valor que aquilo vai ter para as outras pessoas que estão ali convivendo comigo. E é difícil porque, de fato, não se enxerga valor monetário, que aí a gente entra lá naquela outra questão, né, que a gente iniciou aqui, sobre estar fazendo coisas masculinas, de ir para fora, de fazer dinheiro, de conseguir meta. Não é nesse lugar lavando louça que a gente consegue isso. Então, não tem valor lavar louça. Sim. E é o que as meninas estão trazendo aqui, né? Elas enxergam a tarefa de casa como uma ocupação de um tempo que ela poderia estar fazendo outras De um coisas, tempo. né? Exatamente. Mas aquilo é valoroso demais, até mesmo para esse processo de você limpar a sua mente, né? Esvaziar um pouco a mente. Tem melhor lugar que lavando uma louça para você, de fato, começar a pensar em alguns movimentos que você tem que fazer, né? Usar. Estrategicamente é o que eu faço. Quando eu tô com muita turbulência, eu procuro fazer algum serviço doméstico, porque eu sei que eu vou esvaziar a mente ali e ganhar clareza. Eu comecei a fazer isso também. Exatamente. A Rosângela está falando aqui, aos poucos estou distribuindo as tarefas domésticas. Eu acho que isso é essencial. Sim. Não quer dizer que isso é só nosso, não. Exatamente. Eu falo isso para os meus filhos. Eu tenho um de 9 e uma de 5. Eu falo, mãe, mas por que eu tenho que te ajudar com essa louça? Eu falo, porque você mora nessa casa e todo mundo que mora nessa casa precisa contribuir com a limpeza e com a organização dessa casa. E, gente, parece uma coisa simples, mas ajuda a gente, esse delegar, porque aí aquela tua parte vai ficar, você vai fazer melhor também, não vai pesar, né? E entre eles, assim, eu percebi que eles também se ocupando, que com a pandemia, muitas ocupações também, eles tinham ocupação com a escola, né? Isso foi tirado, não tem mais ocupação de brincar com o amiguinho, e aquilo virava uma loucura dentro de casa. Então falei, não, vamos ajudar, aqui tá a hora, é um pouquinho, é uma coisinha. E eles começaram a manter a casa mais organizada, sabe? Enxergar o valor mesmo, eles. Né? Porque eles estão ocupados. Exatamente. Então, o serviço doméstico é aquela coisa que a gente tá ali, você está fazendo aquilo, quer dizer, você não consegue fazer mais nada além daquilo com as mãos, mas você pode utilizar como um tempo, como a Vanessa falou, né? Meditativo, de estar presente no agora. E a gente está sempre com os pensamentos tão acelerados, né? E nós estamos muitas vezes em tantos lugares, em um único minuto, né? A nossa mente não para, que é uma boa estratégia. E para mim, Vanessa, você sabe disso, eu entendi que quando eu falava, eu não gosto de serviço doméstico, eu nunca vou ser só dona de casa, eu falava bem assim, tanto é que eu tive as licenças maternidades, uma eu cortei pela metade, a outra, no dia seguinte eu voltei a o que eu fazia, né, o meu trabalho. Mas assim, foi justamente entender que não está ligada à submissão. Eu vinculava muito isso. Se eu ocupar esse lugar de dona de casa, e somente de dona de casa e de mãe, eu estarei sendo submissa ao meu marido. Um lugar muito doloroso, eu não posso. Né? Porque é isso, né? A gente não quer ocupar esse lugar, a gente quer competir, a gente quer o ganho, a gente quer esse mundo masculino que foi colocado pra gente como valioso. E é também, né? Mas como que a gente e é isso mesmo, submissão, diminuir a gente como mulher nesse lugar. E quando na verdade é uma troca. Não existe submissão no relacionamento, existe uma troca, né? Se você está em casa cuidando de casa, o seu trabalho, mediante essa
troca sendo feita. Ele consegue entregar 100% porque você está ali dando suporte. Então, não tem submissão, tem equilíbrio. Todo relacionamento ele precisa de uma troca. Então, enxergar valor não como abaixo, mas como iguais. Porque o que você faz em casa permite que ele vá fazer o que ele precisa fazer para voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele tem o que ele precisa. E isso é relacionar. E isso é entrar nessa engrenagem. Mesmo. E é só desse lugar onde a gente enxerga o valor que a gente tem, o nosso trabalho tem. Então, o dinheiro que o homem traz para casa quando a mulher está dentro de casa, ele é fruto da mulher sim também. Porque ele só consegue ir lá 100% da energia, porque ele não precisa dar 50% da energia dele em casa. Né? Então é equilíbrio, né? Equilíbrio mesmo. E hoje aqui em casa a gente está fazendo o inverso, assim. O meu marido que mais dá esse suporte, porque ele deixou o trabalho dele há um bom tempo para trabalhar comigo no meu negócio, mas agora eu estou até me sobrecarregando um pouco no negócio porque ele precisa dar esse suporte. E foi muito bom eu ter entendido isso também, com relação a eu fazer a parte doméstica, porque hoje eu também consigo entendê-lo. Porque às vezes a gente faz isso também. A gente também cobra do homem. Sim. Aquilo que, se ele só faz isso, então ele não está contribuindo. Exatamente. Às vezes a gente é mais machista. Mas é verdade. Isso homens, é muito verdade. Né? É muito verdade. Que delícia de papo, Nanda. Muito bom, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para encerrar. Espero, amores, que tenha contribuído aí. Vários comentários aqui maravilhosos. Forminhas da Poli está falando que nesse momento está lavando a louça. Eu acho que travou aqui. Agora voltou. E assistindo a gente. Ensinando o filho a recolher a roupa. É isso aí. Tá aparecendo aqui em casa, eu faço assim também. Ai, que bom. Muito legal. Esse entendimento, a Clarice falando, é um processo de evolução. Mas, Clarice, começa a entender que você vai ver como a coisa vai ficar mais leve. Você que não gosta também dos serviços domésticos. Muito bom. Eu acho que não tem mais nenhuma. Que bom. Estão falando que adoraram aqui a Vanessa. A Vanessa é realmente uma querida. Vanessa, fala um pouco sobre... Você ia comentar, né? De ferramentas, de vivências, o que você oferece, né? Também do teu trabalho, que você tem aí ajudado muitas mulheres a trabalhar esse feminino. Para que elas possam conhecer, entrar no seu perfil. Tem 3 coisas que eu acho bem interessante de partilhar aqui, porque eu tenho várias outras coisas, mas... Essa mulher é múltipla, gente. Vocês não estão entendendo. Em primeiro momento, com relação à conexão com o feminino, eu criei um programa que é individual, tá? Um atendimento, uma jornada individual, que eu faço um acompanhamento com todas as ferramentas que eu utilizei no meu processo durante 7 anos até aqui. Então, assim, realmente tem muita coisa e é um processo de acompanhamento de andar junto mesmo. Se chama Laboratório de Mim. E nele eu trago ferramentas como constelação, eu trago tarô, eu trago astrologia, porque são coisas muito presentes e ferramentas que me ajudam muito a ancorar todo esse processo. Então, tem o Laboratório de Mim, que especificamente com relação ao feminino é uma das coisas que mais pega, abraça assim e dá para fazer um processo que você começa a ver um resultado. Tem a astrologia, né, que é o caminho da alma, que é da minha alma essa entrega, que é uma leitura de nodos lunares e um recorte que eu faço para entender os desafios da nossa vida. Então, nós como mulher, para nos reconectar com o nosso feminino, o entendimento do nosso caminho da alma é muito interessante, porque a gente entende a nossa forma de atuar, a nossa zona de conforto através da astrologia e para onde nós estamos indo, por que acontecem nossos desafios. Então, entender para onde a nossa alma, pela astrologia, está indo, dá uma grande carta na manga para os nossos desafios, né? Então, tem... E não tem como, né? Que é o do coração, são as constelações. E agora, para janeiro, eu vou criar uma constelação para quem não conhece e quer começar a entender emocionalmente
as raízes das suas emoções, eu vou lançar um atendimento específico de constelação com a roda da vida, que consegue identificar todas as áreas, né, e quais são as emoções que estão nela, para começar o ano já com algum mapa, né, de começar o que a gente começa com ferramenta de autoconhecimento. Então, assim, eu enxergo esses 3 caminhos bem possíveis nesse sentido de ganhar ferramentas e ganhar forças para começar esse processo de reconexão. E aqui estou, né? Que bonito. Vanessa, gratidão imensa Eu que por você ter agradeço. aceito o convite de estar aqui comigo. Super feliz, Nanda. Uma semana que é tão especial para você também, né? Semana do Sexta é seu meu aniversário. aniversário. Gratidão enorme. Tenho certeza que você contribuiu muito aqui Ai, com obrigada, essas Nanda. Obrigada mulheres mesmo. lindas. Eu quero postar no meu perfil, porque a Nanda também é uma pessoa que tem uma conexão surreal. Desde o primeiro encontro presencial que a gente teve, eu criei Foi realmente tão essa bom, né? conexão com ela e seguimos sempre nessa partilha. Tive a oportunidade de fazer o conexão mesmo com ela. E a gente está aqui, seguindo em troca. Então, eu também vou... Nossa, naquele dia que a gente se conheceu pessoalmente, eu falei, gente, como eu queria ou morar junto com elas, ou morar do lado delas. É engraçado isso, né? Tem pessoas que a gente não explica de onde vem, assim, essa conexão exatamente. e de querer estar perto, de querer estar junto. Foi muito gostoso E, mesmo. e que, assim, parece que a fonte também está ali para você, né? Beber e Exatamente. trocar. Foi Muito muito bom, bom. Vanessa. Então, é muito Obrigada, especial para Nanda. mim também estar aqui. E maravilhosas meninas, muito obrigada, meus amores, por vocês estarem aqui com a gente. Senão não teria graça eu e a Vanessa ficar aqui conversando sozinhas, sem as É contribuições verdade. de vocês. A gente sempre aprende muito também com vocês aqui, tá? Um Um beijo, grande querida. beijo. Muito Se obrigada. encontramos em troca nessa vida, que a gente esteja na É isso mais alta aí. vibração. Assim seja. Tchau. Até. Até. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.